Desvirar. Pôr na horizontal. Tem que desvirar. Na horizontal? É, porque senão ela fica tela cheia, né? Ela TV. Não tem. E aí? Não tem outro pé. Vamos entrar? É o Matias. É no Morning, né? Jovem Pan. Estarei também na TV PL aqui, tá? PL, isso, né? Vamos lá, pessoal. O presidente está com a agenda aqui. Desculpe a paciência de vocês me ouvirem aqui agora. Saudade. Saudade. Vamos lá, pessoal. O presidente está com a agenda aqui. Vamos entrar ou não? Não tem. Tá embaixo. Tá embaixo? Jovem Pan agora está dando que a Haddad, o presidente, acabou os de Pacheco aos líderes. Só para saber o que está no tema. A Haddad acabou o despacho Pacheco? E aí? Não é conexão, não? Não, tá no Wi-Fi aqui. Eu estava lá teve horário de verão, né? Era 2 horas, mas eu aqui passou para 1, senti. Eu por decreto acabei com o horário de verão. Melhor coisa. Eu acho que 90% prefere não mexer. Com certeza. Principalmente Nordeste. O pessoal reclamou que tinha comércio na praia. É que a gente que nasceu na roça, o Fizemos horário é o as sol. contas, você não ganhava, né? O gasto maior é dia da produtividade. Eu sou da roça, o meu horário é o estômago. Essa não é mais a Luiz Elementar. Luiz Inteligência hoje. Eu botei na conta do João Campos. João Campos foi o candidato a Senado em Goiás? Foi. Perdeu. Ele estava comigo ontem, Bom pra presidente. caramba. Aí ele estava querendo vir, mas Presidente, enquanto você está aí esperando, dá um abraço aí pro Daniel, um abraço do Rio de Janeiro. Que é o Daniel? Daniel lá de Rio Bonito, bolsonarista daqueles, jovem. Daniel, um abraço a você e todos de Rio Bonito aí. Valeu. Vamos falar o sobrenome, Daniel pode ser qualquer um. Né? Que Daniel é esse? A gente nem lembrou. Que Daniel? Alguém ligou a maldade? Que Daniel é esse? Tem um Daniel aí que Ainda bem que você tá mais deve conhecer escolado, que é né? esse Que a gente Daniel. fosse mandar as cabeçadas. Nossa, esse menino doente com você. João Campos. Com 4 da equipe dele, estava querendo vir, mas estava meio falar sobre o Senado lá. Uma vaga só, deu cara resolvendo madeira, sabe? Perdendo muito, né? Deu humilde, né? Deu. Não tiver na Câmara. Tira lá, vai dar certo. Se tiver na Câmara, tá na Câmara. Tá ao vivo. Ainda tem alguma coisa urgente? Não. Perguntinha. Isso, que aí você tá vendo. Vamos lá? Vamos lá, nós estamos aqui. Vocês estão ouvindo a gente? Sim, vou te chamar já, tá? Obrigado. Então vamos lá. Deixa eu entrar aqui, eu já posso. O ofício pronto aqui. A audiência da Jovem Pan não, mas aqui não está quase com 5 mil ouvidos. Vocês estão nos ouvindo aí? O seu é vivo? É claro, mas eu estou no Wi-Fi daqui. Senador nosso? São. É 14? PS? São 15? Acho que são 12. Você está em dúvida, Mário? Não pode ser 13, gente. Não pode ser 13. Um corrido hoje pela manhã. Não pode ser 13. Ao vivo agora no Jovem Pan. Morning Show. Presidente, Vamos ligar falar. Tá bom? Um grande abraço, tá de volta. Nosso líder aí seguiu. cumprimento cordialmente o repórter na qualidade de líder a respeito da troca de veículos oficiais do senhor ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, do modelo Fuji blindado pelo modelo Civic sem blindagem. Solicito esclarecimentos Sem revisão. se na troca de veículos foram considerados aspectos de segurança do ex-presidente da República, bem como os aspectos que motivaram tal alteração. Se acha contar com pronto atendimento aos esclarecimentos solicitados, renova. É isso mesmo. É isso? Tá educado pra caramba isso aí. Deixa eu dar uma caveirada nele aí, manda aqui. Essa caveira, pegar um ofício desse aqui, eu vou no site. Minha mãe cantava. Duas caveiras que se amavam.
E à meia-noite se encontravam. Olha, cadeira pra certo, cadeira é cadeira, né? Sempre é o hino. Está lá na câmera. Agora estamos ouvindo aqui. Não, tá bom. Pode enviar. Vamos lá? Tá bom? Agora sim, agora sim, agora tá ótimo. Telefônico lá, com a assinatura, Então tá bom, vamos lá. Com o chefe do gabinete providencial. Presidente, que nota que o senhor dá aqui? Que nota que o senhor dá? Vamos lá, a gente tá guardando aqui. Quer violão? Que bicho desengonçado, rapaz. O violão tá pequeno pra ele. Tá sendo um cavaquinho. É igual um cavaquinho. Vamos lá. É o sinal dele. Tá bom. Tem que tocar aqueles violinos grandão, viu? Esse violão é enorme, cara. É que eu sou muito. Aquele violino, aquele violão. Violoncelo, é pra ser. Passou do meu carro. Aqui, ó, mesma coisa. Mesma coisa. Estou ouvindo bem. Pegamos toda. Obrigado pela oportunidade, Matias. Perfeitamente. Deixa eu agradecer, presidente, a Conhece os senhores terem aceitado o nosso convite. A gente está com algumas dificuldades na posicionamento de câmera, mas vamos tentar fazer uma conversa que não é meu objetivo. Presidente, o senhor voltou hoje. O senhor chega para liderar a oposição, sim ou não? Olha, quem faz oposição são os parlamentares. Eu chego aqui numa condição de uma pessoa mais velha, mais experiente, que vai fazer expediente no partido, vai servir de consulta para quem assim o desejar. Também vou dar minhas sugestões, ter uma linha direta com a liderança do partido na Câmara, no Senado. E nós não somos oposição, né? Nós somos pró-Brasil, nós queremos que o Brasil realmente vá para frente. Nós não queremos que o Brasil afunde para a gente aparecer como salvador da pátria. Há uma preocupação muito grande com os destinos do nosso país, em especial nas questões no tocante à economia. Hoje foi anunciado mais um reajuste de combustível a partir de julho, se não me engano. Isso impacta todo mundo. Não é verdade que o aumento de combustível apenas afeta a classe média. Afeta a todo mundo. A nossa política no tocante a isso, por exemplo, foi reduzir impostos, os mais baratos possíveis. Nós reduzimos em 1/3 o IPI de 4 mil produtos ao longo do ano passado. E mês a mês, nós batimos recorde de arrecadação. Então essa é a ideia. A gente está vendo aí os problemas desse governo. Não vim aqui, não quero criticar o atual... Caiu. Continua, presidente, porque tem muita ao vivo. TV. Criticar o atual mandatário aí, mas você faz um governo de acordo com seus ministros, a competência, a liberdade que você dá para eles, o critério para escolhê-los, né? Você faz dessa maneira. E até eu falava durante a campanha, agora compare os nossos ministros com aqueles que assumiram agora. Fica difícil o Brasil dar certo dessa maneira. Presidente, o senhor tem acompanhado o trabalho do Congresso esses dias que o senhor teve nos Estados Unidos? Logicamente eu não estava lá de férias, né? Trabalhei bastante também, me mantive informado. Eu acho que a pauta mais importante para vocês, minha opinião, né, é a pauta da questão da CPMI, sobre o dia 8 de janeiro. O que está em jogo ali? A nossa liberdade. Temos uma pauta importante pela frente, espero poder colaborar com vocês, quando o governo federal quer regulamentar as mídias sociais. Eu acho que a mídia social você controla dando mais liberdade. É dessa forma. Então, a liberdade não tem preço. E nós temos o artigo 53 da Constituição, que inclusive, até 2001, ele dizia que o deputado e o senador era inviolável, né? Por opiniões, palavras e vozes. Em 2001 nós botamos um pronome aí, quaisquer. O que é quaisquer? É quaisquer. Você pode falar o que vem na sua cabeça. Quem vai censurar você vai ser o seu eleitor. Ou aquelas pessoas ofendidas entram com uma ação, por calúnia, difamação, e é por aí. E não da forma com esse governo vem dizendo agora que quer fazer, controlar fake news. O que é fake news? Quem é que vão ser as pessoas que vão dizer que isso é mentira ou não é? Um grande órgão de imprensa, por exemplo, quando ele se fortalece, quando ele passa a entregar um fato e não a sua opinião sobre aquilo. Então isso daí que é uma experiência que eu quero trazer para vocês, que muitos de vocês já sabem disso muito bem, para a gente cada vez mais transformar um país aí saudável
para todos nós. Presidente, tem outra CPI que tramita que é do sem terra, da invasão de terras. É bem-vinda, no meu entender. Eu passei nos meus 4 anos. Você pode ver, eu faço uma comparação, números aproximados. Com o Fernando Henrique Cardoso, tínhamos uma invasão de terra por dia. Com o Lula foram 20 por mês. Conosco foram meia dúzia por ano. Há uma diferença enorme. Como é que nós resolvemos essas questões aí? Com a Tereza Cristina, com o Geraldo Carvalho, lá do INCRA, o garoto, e nós passamos a titular terras pelo Brasil. Foram 420 mil títulos. Faça as comparações com os títulos que meu governo deu e outros deram no passado. Você transformava você em terra em cidadão. Ele passou a ter propriedade daquele pedaço de terra na frente dele. E também a questão do armamento, que serve para muita coisa, né? Não apenas para o campo, como para a cidade também. Muitos criticam, como estão vendo agora a polícia desse governo, de desarmar o cidadão de bem. Final de 2018, aproximadamente 60 mil mortes por arma de fogo por ano. Terminamos com 40 mil aproximadamente. Então, 1/3 a menos. Uma política que deu certo. Quem mata alguém não é a arma, né? Aquele é o elemento. Tá? E nós, dando arma, de acordo com a lei, por decreto, de forma responsável, nós inibimos o crescimento da violência no Brasil. Presidente, o senhor sempre foi muito motivado com a mineração, né? O setor mineral no Brasil como produtor de riqueza. O senhor mantém essa posição agora como ex-presidente? Olha, o Brasil é um país riquíssimo, né? Em todos os aspectos, não apenas debaixo da terra, né? Tem biodiversidade, terras agricultáveis, temos aqui um clima bastante saudável, água doce, né? Agora, a questão mineral também é importante. Você pode ver, em Santa Quitéria agora você pode já extrair urânio dali, não podia até pouco tempo atrás. Ali no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, você já pode ir atrás do lítio, que não podia um tempo atrás, porque era uma briga, cada grupo pegava um ministério para si e outros interesses apareciam nesse momento. Conosco, o interesse é do país apenas. Então o setor mineral é muito importante. Agora, o que o Brasil precisa, né, é agregar valor naquilo que produz. Não vou falar o nome de país aqui. Há pouco tempo entregou-se ali o Nióbio de Catalão, Goiás, um país. Temos aqui em Araxá, está em negociação o BNDES adquirir a parte que Minas Gerais pretende se desfazer, porque eu entendo que isso, por ser estratégico, sim, o Nióbio, você não pode, no meu entender, privatizar dessa forma, a não ser que você privatize agregando muito valor para nós, porque o nióbio, o grafeno, é a bateria do futuro, ou melhor, do presente. Campinas já tem a bateria de nióbio, ou seja, agregando agora o grafeno, essas baterias automobilísticas podem ser recarregadas em 10 minutos. Você para num posto de combustível, vai tomar um café, vai no banheiro e volta, o teu veículo tem uma autonomia de mais de 400 quilômetros. Nós somos o país do presente e somos do futuro, só depende de nós. O Elon Musk esteve ano passado conversando conosco aqui no Brasil, especificamente em São Paulo, junto com o Fábio Faria. Vocês sabem o vínculo dele com os carros movidos a energia elétrica. O Brasil é um país abençoado e o futuro dele passa pelas nossas mãos. E temos o privilégio de sermos deputado, senador, deputado estadual, ex-presidente, né? Outras pessoas aqui, para colaborar na feitura dessas políticas. E setor mineral, por exemplo, falei do Vale do Jequitinhonha, né? Depois, nós temos um projeto de 2021, está lá no Congresso, tivemos a Covid, atrapalhou muito o andamento disso, mas poderia voltar a ser discutido, de modo que nós permitimos o indígena a fazer na tua terra o que um fazendeiro pode fazer na terra vizinha. O norte do Nordeste, toda a região norte do Brasil, poderia só com energia hídrica gerada lá do vale do rio Cotinga e Roraima, abastecer essas regiões todas. Depois quando se fala em fertilizantes, quando eu fui negociar lá com o Putin, é o início do ano passado. Se não tivesse negociado aquilo, não faltaria fertilizante para nós aqui, e o Brasil alimenta mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. Na foz do Rio Madeira, nós temos fertilizante para 400 anos, mas é uma reserva indígena. Isso tudo aqui está à nossa frente, é nosso, é do Brasil, e eu estou empolgado com esse novo parlamento que surgiu aí, com esses interesses, né, de desenvolver o nosso país. E não nós apenas
continuarmos sendo fornecedores de matéria-prima para o mundo. Presidente, o que me preocupa, assim, Agora ao vivo na Jovem Pan. Opa, vamos lá. Ao vivo na Jovem Pan. Vamos Jovem acompanhar, Pan. pessoal. Vamos compartilhar no Brasil tudo está lá, Capitão Vendôme. A respeito aí desse seu retorno da tua liderança em relação ao segmento da oposição, eu quero entender do senhor como é que o senhor vai lidar com as ações que hoje encontram-se tanto na Justiça quanto no Tribunal Superior Eleitoral, seja visando o aspecto criminal ou o aspecto de inelegibilidade. Tem receio dessas ações que estão tramitando, presidente? Olha, a questão do Tribunal Superior Eleitoral, o advogado do partido está tratando nesse assunto. Eu não vejo materialidade em nada. A ação mais forte contra mim é uma reunião que fiz com embaixadores, mais ou menos meados do ano passado. Eu não vejo por quê. Porque a política para tratar com embaixadores é privativa minha. Não vejo motivo para querer me julgar inelegível por causa disso. Questão criminal. Basicamente a CPI da Covid. A PGR tem pedido arquivamento de praticamente tudo. E essa questão, por exemplo, vocês veem que cada vez mais a questão da Covid, temos notícias novas. O OMS acabou de dizer agora que as 2 doses é suficiente para quem tem até 60 anos de idade. Não vou entrar no mérito, porque para não dar margem para me criticarem por aí. Tem um livro agora que eu não li ainda, tive informações sobre ele apenas, chama-se Invasão Silenciosa, é de uma senhora médica que trabalhava com Fauci lá nos Estados Unidos, que foi aquele que deu a maior força para a vacina. Ela percebeu que algo não estava de acordo com aquilo que ela havia aprendido e resolveu escrever um livro com detalhes sobre a questão da vacina. Né? Então, é uma pena que no Brasil você não possa discutir esse assunto, que passa a ser crime discutir esse assunto. Agora, eu estou sendo acusado de ações, né, que realmente poderiam, ao ser julgado, me tornar inelegível. Se bem que me tornar inelegível tem que ser uma condenação em segunda instância. Os processos meus irão para a primeira instância. Eu tenho mais de 200 processos, que é uma coisa que eu acho, né, que eu deveria ter o amparo para me defender das ações. Eu estou me defendendo das ações. É inadmissível um ex-presidente responder transações e arcando com a despesa disso tudo. Agora, se me comparar com outros ex-presidentes, Dilma Rousseff, por exemplo, foi cassado, o Senado deu a última palavra e continuou com direitos políticos. Um outro foi tirar o cara da cadeia com 3 condenações por unanimidade e tornar o cara inelegível e se elegeu. Qual é a materialidade? Qual é a acusação que pesa para valer contra mim? Eu desconheço. Nesse caso específico, em relação às joias, eu quero entender do senhor o seguinte: o primeiro e o segundo pacote de joias, o senhor já deu uma explicação clara. Agora eu quero entender do senhor o seguinte: esse terceiro pacote de joias, que foi revelado no Estado de São Paulo, por que o senhor colocou esse terceiro pacote no seu acervo pessoal? Olha só, vou te perguntar uma coisa aqui. Por que o Estado de São Paulo fez a matéria sobre o primeiro e o segundo conjunto de joias? Porque está cadastrado. Outra, quem classifica se é acervo pessoal público não sou eu. Tem um pessoal lá na Presidência da República, são servidores de carreira que classificam. E na lei fala que eu posso até usar, não posso vender. Agora, como criou-se o problema, está à disposição. E o TCU, por liminar, disse que eu poderia ter a posse dessas joias. Depois foi julgada a liminar na frente, ela caiu. Qual foi a decisão final? As joias foram entregues para a Caixa Econômica Federal e 2 armas foram entregues para a Polícia Federal. Esse outro conjunto está à minha disposição. Então não teve nada escondido. Se não tivesse sido cadastrado, o Estado de São Paulo não faria a matéria. É muito simples. Outra coisa, são milhares de presentes. Eu tenho acesso a eles? Não, até por questão de segurança. Não interessa que presente seja. Todos passam por esse órgão lá na Presidência da República, classifica e manda para o acervo. Agora, o acervo não é na presidência. O acervo eu tenho que ter uma fundação. Não vou criar a fundação. Eu pretendo 2/3 do meu acervo, já doei para a fundação, me ajude aí, foi para o arquivo, foi para a Biblioteca Nacional, a outro para um órgão público também. Sobrou uma outra parte, estão lá 3.000 camisetas de futebol, não sei o que vou fazer com isso. Tem lá uns 50 relógios, tem relógio que vale R$10, tem relógio de R$200.
tem lá 50 facas, tá, que veio ao longo da minha viagem pelo Brasil todo. Olha, e o TCU anunciou que vai fazer uma auditoria. Um grupo de joias, foi em 2021, ficou retido na alfândega. Eu fiquei sabendo, a minha esposa também, a minha esposa ficou sabendo pela imprensa, que parece que é um valor alto, né? Seria, quando ela foi apreendida pela Receita, valia $1 milhão, um valor bastante alto. Depois, quando apareceu o meu nome, passou para 3 milhões de euros. Tá? Então, se não tivesse no cadastro, se eu tivesse tentado camuflar isso aí, jamais o Estado de São Paulo ia saber que eu tinha recebido essas joias fora do Brasil. Agora, as joias caras, sim, caríssimas, até pela relação de amizade que eu tive com o mundo árabe. Muito bem, presidente, tem pergunta do Felipe Campos. Acho que o senhor vai lembrar bem, né, Felipe? Oi, você já sentou no meu colo, Felipe. Me chamou de cheiroso. Me chamou de cheiroso. Fala, Felipe, fala, Felipe. Eu sou talvez o único gay que sentou no colo do Não vai dizer que sempre tem a primeira vez, não, tá? Bom, presidente, uma coisa que eu acho que todos querem saber, principalmente, eu acho que nessa sua ausência, é se a Michelle realmente vai ser a sua sucessora e se você vai viajar com ela aí, visitando outros estados, enfim, como que vai ser essa sua agenda, principalmente com a Michelle agora? Primeiro, viajar com a Michelle não tem preço. Outra, alguém lançou o nome dela, ela falou que não quer saber de cargo no executivo, está fora disso aí, até porque não tem a vivência. Até para você ser prefeito, não é fácil. Eu vejo muitos prefeitos que, quando terminam o mandato, apesar de ter feito um bom trabalho, se arrepende, dado o número de processos que responde, em especial por probidade administrativa. Então não é fácil isso. Então ela é uma pessoa que não tem essa vivência política. Todo mundo pode disputar um cargo eletivo, desde que tenha idade, etc., né? Mas tem que ter algo mais. Eu tive dificuldade para ser presidente, mesmo com 28 anos de deputado federal. Tem coisa que só descobri quando eu cheguei lá. É uma dedicação 24 horas por dia, a semana toda. Tá? Então a Michelle está fora disso, Felipe, tá? Ela não deseja. Nós temos uma filha de 12 anos, ok? Está estudando aqui em Brasília, a preocupação dela é isso aí, agora ela quer colaborar. Se você pegar o trabalho da Michelle, com todo respeito, a minha esposa, a gente é suspeito para falar da esposa da agência, né? Ela fez um trabalho do mente ali excepcional. Não ganhou nada com isso, não teve cargo de comissão. Conversar com nós, vereadores. O presidente conversa, ou tem que conversar, com praticamente 594 parlamentares. E cada um tem os seus interesses regionalizados. O Brasil é um país continental. O Nordeste tem seus problemas, a região Sul tem outros. Por exemplo, descobri durante o segundo ano de mandato meu, que faltava água em Bagé, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, conversando com o prefeito Lara. Foi conversar comigo e resolvemos na mesma hora. Ligamos lá para o Ministério da Defesa e já passou da metade lá, a barragem lá de Arvorezinha, barragem Arvorezinha, lá em Bagé. A gente não sabia disso. Por exemplo, por que, por exemplo, em Santa Quitéria não podia extrair lá material radioativo, no caso urânio? Resolvemos o problema. A cota 762 de Minas, buscamos alternativa para isso. Região do Vale do Jequitinhonha, não podia extrair lítio de lá, porque o governo não era um presidente que mandava. Tinha muitos interesses de grupos que loteavam esses cargos, então não podia dar certo. E conosco nós agimos de forma diferente. Agora, para você conseguir isso, não é fácil. Eu não vou dizer que agradei todo mundo no parlamento. Eu fui parlamentar, já fui oposição. Tá? Então, isso daí, com todo respeito à senhora Michelle, não tem essa vivência para enfrentar uma batida dessa. Sim. Deixa eu passar a palavra para o nosso Mano Ferreira. Bolsonaro, aqui no programa nós temos Antônia Fontinelli, temos Mano Ferreira, Daniel José, mas esse que eu vou passar agora é o que menos tem apreço para o senhor. Bom dia, presidente. Obrigado por conceder essa entrevista no show. Eu queria perguntar o seguinte: passados 3 meses, temos bastante tempo para refletir no exterior e tivemos um acontecimento fundamental para todos que se preocupam com a democracia brasileira no dia 8 de janeiro, quando apoiadores do senhor invadiram os prédios dos 3 poderes da República. O que eu queria perguntar é: o senhor se arrepende de
não ter dado com clareza uma mensagem para que eles voltassem para casa, aceitassem o resultado das eleições, respeitassem a democracia brasileira e, enfim, respeitassem as instituições, ou seja, qual a autocrítica que o senhor faz sobre o seu papel como líder dessas pessoas? Foi um movimento espontâneo por parte da população, que resolveram ir para a porta dos quartéis por questão de segurança. O episódio do dia 8 vai ser esclarecido via CPMI, que num primeiro momento o Lula e seus políticos queriam conseguir, 2 dias depois conseguiram a assinatura, se gabavam, né? Olha, conseguimos a assinatura, vamos agora enterrar a direita. Bem, poucos dias depois viram que não foi bem assim aquela história. A CPMI vai realmente trazer a verdade e mostrar o que aconteceu. A grande mídia deu espaço àquele cara com cara de maluco lá, derrubando um relógio na presidência com a camisa eu estampada lá. Depois. Então o que acontece? Lógico que ninguém concorda com essa invasão, tá? Agora, o clima, pelo que tudo indica, pelas informações que nós temos, aquilo foi preparado algumas horas antes. Eu ouvi ontem o Marcos Duval falando lá no Senado como se comportou a segurança naquele dia. Se você ver, tem uma imagem de drone onde o pessoal estava lá no Congresso e do lado ali da presidência e do Supremo tinha lá uns 60 seguranças. E depois seguranças sumiram de lá. A própria presidência pernoita ali 24 horas por dia, uma companhia do Exército pronta a qualquer coisa. Ninguém, a porta da presidência pela rampa, quantas vezes eu quis sair ali para cumprimentar o povo e levava 5, 10 minutos para achar a chave. Os caras não quebraram a porta. Agora isso daí, a CPMI vai botar em pratos limpos e mostrar quem estava errado ou não. Quando o MST invade terras, todos nós cobramos do PT uma mensagem clara de rejeição da invasão de propriedade e de respeito à lei. Não é papel da liderança política, nesse caso do senhor, olha, dos manifestantes que invadiram. Não compare MST com o nosso pessoal. Não compare. Todos os movimentos que o nosso pessoal participou, e foram vários ao longo desses anos todos, você não via uma lata de lixo quebrada, queimada, ou uma vidraça quebrada. Nada. O pessoal ia com suas famílias, com seus filhos, pessoas de idade, até 90 anos de idade, e participavam disso aí. Esse movimento foi pacífico por parte deles. E não houve nenhuma ordem contrária para que eles usassem esses espaços no Brasil esse tempo todo. Se você quisesse que eu desse uma ordem, primeiro que eu não mando em ninguém. Nem em casa eu mando, né? Quem dirá a opinião pública como um todo. Se eu desse uma ordem, é sinal que eu estava estimulando aquilo, eu não estava estimulando. O nosso pessoal não fez, no meu entender, nada que desabonasse, nada que infringisse a lei. Tinha pessoas que participaram antes daqueles eventos. Agora, por que o PT, por que o governo não quer CPMI? É muito simples. Por que não quer? O que tem a temer? Tem documentos ou não tem? O documento da BIM ou é da Polícia Federal? A PRF acompanhou o começo de janeiro, as movimentações pelo Brasil ou não? Há poucos dias me acusaram de eu ter manipulado, bisbilhotado a vida de 10 mil pessoas por uma máquina lá da BIM. Essa máquina da BIM foi comprada no governo Temer. Ela tem a capacidade de monitorar os sinais telefônicos. Isso talvez que não tenha sido usado pela BIM. E talvez isso tenha sedimentado o estudo para os órgãos de segurança. Eu vejo aí o Marcos Duval falando que o sigilo caindo, muita coisa vai acontecer no Brasil. Está na nossa frente. Eu conheço, logicamente, a linha de vocês são isentos, vocês transmitem um fato, né? E não aquilo que achava que deveriam transmitir para as pessoas. Então, com a CPMI, que o governo tentou isso, não conseguiu retirar a assinatura, nós vamos resolver essa questão do 8 de janeiro. Deixa eu passar a palavra agora para a Antônia Fontinelli. Ela está brava com o senhor, o presidente. Mas ela vai explicar por favor, Antônia. Eu estou brava com ele, não. Um dia eu tenho raiva dele, outro dia eu tenho amor por ele, já disse para ele.
É nossa terra. Quando te vejo, eu sorrio. O cheiro. Para ela. Olha, o mundo árabe é apaixonado por nós. Logicamente que interessa cada vez mais a aproximação com o mundo árabe. Você pode ver, por ocasião da Covid, nós vimos nos Estados Unidos que eles descobriram que era dependente de certos insumos de um país apenas, a Índia. Tá? E lá se começou a diversificar isso aí. O mundo árabe não é diferente. Eles não podem ficar dependentes de poucos ou únicos países para a sua segurança alimentar. E interessa o Brasil. O Brasil é uma coisa fantástica. Então, o meu relacionamento com o mundo árabe foi excepcional. Tá aí os presentes que deram para o chefe de Estado, né? Ou que mandaram entregar para o chefe de Estado. Agora, se um deles vier ao Brasil, a gente conversa, eu te apresento, tá ok? Presidente, bom dia. Uma pergunta bem direta, que é o seguinte: se o senhor tivesse que decidir hoje se disputa novamente a presidência ou não, qual seria a resposta? O senhor disputaria a presidência ou não disputaria a presidência? Decisão do povo. Resposta por sinal, quem seria o sucessor? Então vamos lá, seguinte, olha só. Eu tenho aqui uns 15 parlamentares. Por nós já é o nosso candidato. Acha que devo... Já é o nosso candidato. Nossa liderança. Já ganhou. Presidente, na prefeitura de São Paulo, o senhor prefere quem? Eduardo Bolsonaro ou Ricardo Salles? Olha, eu vejo que o Ricardo Salles é mais experiente, mais vivido para isso. É o terceiro maior orçamento do Brasil, é uma cidade grande, né? Seus problemas. E o Ricardo Salles conhece muito mais do que o Eduardo. Eu não estou descartando o Eduardo, não, mas acredito que o Eduardo tem que pagar tem que ficar mais um tempo no legislativo ainda para disputar um cargo no executivo. Presidente, então não existe a possibilidade hoje do PL apoiar o Ricardo Nunes? Não vou falar pelo PL. O PL tem um partido, tem uma bancada, aí que vai decidir a bancada de São Paulo, obviamente, né? Que tem que ser consultada. Não sou eu que vou, eu estou aqui para dar ordem. Eu tô sem mandato, mas não estou aposentado, mas sei o meu lugar. Bolsonaro, no dia 5 de abril, o senhor vai prestar depoimento lá na Polícia Federal a respeito daquele caso das joias. Qual que é a expectativa? O que o senhor está planejando para isso? Não, sem problema nenhum. Eu disse no começo do programa, por que o Estado de São Paulo publica que eu tinha esse conjunto de joias? Porque estão cadastradas, estão documentadas. Se não tivesse documentado, não teria achado. Se tivesse malocado, recebido, botado no bolso, não tinha achado. Isso não aconteceu. É muito simples. Entregamos ali o primeiro conjunto, né, que chegou na presidência, foi cadastrado. E toda vez que tentamos recuperar o outro conjunto da Michelle, foi via ofício. Não foi na mão grande, foi via ofício. Não sei por que essa onda toda. Se estão achando isso como algo que eu fiz errado, eu fico até feliz. Não tem do que me acusar. Né? Esse segundo grupo de conjunto já está pronto também para ser entregue, sem problema nenhum. Eu confesso que eu não gostei, fiquei chateado de entregar o HK. Tá? Eu sou apaixonado por armas. E essas armas, pela lei, né, eu posso ter a posse delas e não posso vender. Isso está na lei. Teve uma decisão em 2016, se não me engano, do TCU, falando, dado ao valor,
pertencem ao patrimônio da União. E eu posso usar. Tanto é que a decisão liminar do Augusto Nardes, do TCU, ele disse que eu podia ter a posse da arma, né? Ele avançou até um pouco mais. Não poderia usar. Arma não. Daqueles objetos todos, mas não podia usar. Eu não quero ter uma joia em casa de... Nunca, jamais vou ter uma joia desse preço que está aí. Até conversei com a minha esposa, se fosse nossa, o que ia fazer com isso aí? Tá? Leiloar, se fosse nossa. Missão de caridade, fazer bom uso dela. Quem vai poder usar uma joia daquela e sair na rua por o Brasil afora, né? Não vai dar certo. Não vai dar certo. Você que foi presidente da República, por que algum chefe ou qualquer outro empresário daria um presente de 16 milhões de reais ao presidente da República, na tua visão? Eles deram... Olha, eu acho que a rainha da Inglaterra... Com esse valor tão alto. A rainha da Inglaterra, dá uma pesquisada já falecida, ela ganhou 50 milhões de reais. Eles têm dinheiro, pô. É o prazer deles dar esse presente. Esse sheik lá, ele me convidou lá, fui na casa dele. Lá é camelo, prato, né? Fiquei na casa dele. Ele tem coisa que nós não temos, né? Tá certo. 3 esposas, por exemplo, tá certo? Não estou querendo 3 esposas para nós. Uma já dá trabalho. Uma já dá trabalho. Não, ele tem uma vida. Eles são muito bem sucedidos. E tem não é só do petróleo que vem de outras coisas também. Tem cidade ali que vive de comércio, vive do turismo, tecnologia, obrigado aí. São riquíssimos. E eles procuram agradar as pessoas, né? Eu sou um cara que continuo com o meu reloginho aqui, graças a Deus, sou satisfeito com ele. Quando eu recebi para mim, fiquei feliz da vida, tudo bem, mas está aí à disposição. Não foi botado no bolso e eu saí correndo por aí, não foi. O Estado de São Paulo só fez a matéria porque está lá no acervo, está cadastrado, tem um documento. Presidente, mas eu queria que você falasse do seu sentimento sobre a paralisação da transposição do São Francisco e voltar aos carros-pipas. Eu não tenho certeza, posso falar alguma coisa aqui. Aí voltou o carro-pipa. Eu não tenho certeza ainda. Eu não posso Pretende fazer uma visita ao São Francisco? Olha só, o pior que eu estou sabendo, lá. Falta bater o martelo. Não sei por que foi paralisada. Pretende fazer uma visita ao São Francisco? Não. Tem uma comissão de vocês já saindo para lá. Tem um André lá do Ceará que vai estar à frente dessa comissão. E essa política de desarmamento, presidente? Nova. Olha, a história de que quanto mais armas, mais mortes, não é verdade. No nosso governo, diminuiu-se em quase 1/3, basicamente, o número de mortes por arma de fogo no Brasil. Vê qual é o estado mais armado do Brasil? Santa Catarina. Santa Catarina. Tem mais clube de tiro proporcionalmente. É o estado que tem o mesmo número de mortes por 100 mil habitantes. Quando você fala, essa é uma coisa bacana aqui. Quando você fala em prosperidade, todo mundo quer prosperidade. Então, nós aqui queremos levar o bem-estar para o nosso povo. Quais são os 4 estados que têm o menor índice de desemprego no Brasil? Rondônia, os 2 Mato Grosso e lá Santa Catarina. Nunca foram administrados pela esquerda. Os melhores estados tinham que ser da esquerda. O PT não administrou o Nordeste por quase 20 anos. Aí continua, né? Tinha que ser os melhores estados. Então, exatamente. Mas o bonito foi o que você falou agora há pouco. Nós não somos oposição, nós somos pró-Brasil. Não é ninguém vai votar contra para ver o Brasil afundar, mas de jeito não. Isso é uma... Essa consciência e o amor ao país. Que agora, quando fala uma reforma lá, fiscal, eu acredito que não podemos aumentar a carga tributária. Já estamos falando de economia, esse ataque ao Banco Central, essa tentativa de trazer o Banco Central de volta. Olha só, o primeiro presidente que abriu mão de poder foi eu, a autonomia do Banco Central. Outros países do G20, quase todos, têm uma inflação maior do que a nossa. Nós sabemos que os juros altos realmente têm seus reflexos, né? Mas não adianta ter um juro baixo e uma inflação alta. Sim. Agora isso aí, a resposta tem que ser com o Roberto Campos lá. Presidente, o agronegócio, presidente, bombou. Presidente, o senhor encerra 22 com superávit do agronegócio, jamais isso na nossa história. Fruto das políticas que o senhor construiu. O senhor pretende visitar o agro, continuar visitando o agronegócio brasileiro? Sim, havendo o convite, obviamente irei com o maior prazer. Obviamente tem que tomar muito cuidado, né? Na questão de segurança.
nós vimos agora aqui o ex-governador do Acre criticando o agronegócio lá na China. Ele está na Apex, né, 50 e poucos mil reais por mês. Jorge Viana. Para criticar o agro, quem mais preserva aqui é o próprio dono da terra. Gente, mulher tomar conta, tá na hora de descansar, ele acabou de chegar, vai estar muito tempo, vamos paparicar aqui e tomar café. Gente, dá tchau para todo mundo, presidente. Nosso presidente! Valeu!